Quantas vezes você já fez algo errado e só se deu conta depois de muito tempo que aquilo não saiu do jeito que você estava esperando? Recentemente eu descobri que meus vídeos estão com um áudio muito ruim. Eu achei que só o fato de trocar o microfone resolveria a situação e não resolveu. Então esse é mais um vídeo de teste para ver se as coisas estão acontecendo do jeito que tem que acontecer, se estão saindo do jeito que tem que sair. E vamos aproveitar para conversar sobre essa percepção de que muitas vezes a gente faz as coisas achando que está fazendo o melhor, faz as coisas achando que está dando o melhor, e no final das contas a gente descobre que por conta de uma falha técnica ou por conta de uma falta de habilidade naquela área, a gente acaba cometendo leves deslizes, e isso pode acarretar em algo ruim, algo trágico, mas algumas vezes, no caso dos vídeos, acarretou em algo de aprendizado, um conteúdo de aprendizado. Eu olhei aquilo, ouvi aquilo e me dei conta de que realmente estava extremamente baixo e para conseguir ouvir direito só por meio de um fone de ouvido. Mas a gente pode levar isso para uma coisa um pouco mais profissional também, para um lado mais pessoal às vezes. Quantas vezes a gente acha que está fazendo o melhor para as pessoas ou para nós mesmos e no final das contas a gente está só se enganando. A gente descobre que o resultado lá na frente não foi o esperado. E para a gente conseguir evitar esse problema, para a gente conseguir parar de passar por isso, a gente precisa sempre dessa avaliação. A gente precisa sempre ouvir o feedback alheio. E é bem aí que começa a questão do desenvolvimento. Porque se a gente acha que a gente já sabe tudo e já tem o controle total de tudo aquilo que a gente está fazendo e vivendo, a gente acaba caindo numa armadilha de não ouvir o que a outra pessoa tem a dizer sobre você mesmo. É claro que a gente precisa distinguir entre uma crítica vazia, uma crítica que está ali só para causar picuinha, e uma crítica construtiva, um feedback de fato que vai fazer com que você evolua. A gente precisa ter esse discernimento. E é algo que só a experiência da vida de fato traz, porque quantas vezes a gente ouve de outras pessoas, você deveria fazer tal coisa, você tinha que fazer isso, você tinha que ir por outro caminho, você tinha que ser isso, você tinha que ter aquilo. É algo muito comum, não é verdade? É muito comum as pessoas darem pitaco na nossa vida, mas esquecer de olhar para o próprio umbigo. E é isso também que essa nova fase da minha vida eu tenho evitado ainda mais de fazer, evitado ao máximo de fazer. Eu não tô aqui para cagar regra, eu não tô aqui para dizer como as pessoas têm que viver, eu não tô aqui para ser a voz da verdade. Eu tô aqui simplesmente para compartilhar experiências e muitas coisas vão acontecer durante o caminho que vão ser oportunidades da gente olhar e analisar e crescer. E a gente tem que ter esse discernimento, tem que saber quem que a gente vai ouvir. Se a pessoa já tem uma vida toda zoada, toda bagunçada, cheia de problemas, nunca conseguiu sair do lugar, nunca conseguiu crescer, nunca conseguiu mudar, por que a gente vai ouvir essa pessoa? Por que a gente vai se dar o trabalho de se importar com essa opinião? Sendo que a pessoa tá ali só dando pitaco, ela não sabe o que ela tá falando, ela não sabe o que ela tá fazendo. Porque se ela soubesse, se ela tivesse a certeza de como que tem que viver, ela não viveria a bagunça que ela vive. E tudo isso acaba trazendo de volta a nossa questão da empatia e também a questão da escutativa, da gente saber ouvir o outro, mas também saber filtrar. Saber diferenciar entre um conselho e um pitaco. E qual que seria a principal linha de raciocínio para chegar nessa conclusão? A meu ver, na minha experiência,
Eu acredito que o conselho é algo que a gente pede e ele vem de uma pessoa que já está vivendo uma coisa melhor do que nós. Ou pelo menos de uma pessoa que tem uma longa experiência de vida e por mais que não tenha chegado lá, é uma pessoa que se esforçou a vida inteira, que correu atrás, que batalhou, que tentou. Enquanto o pitaco é aquela coisa que a galera gosta de dar. Só quer ficar falando sobre a sua roupa, sobre o seu jeito de viver, sobre os seus pensamentos. A pessoa quer colocar a opinião dela e quer que você viva a vida que ela quer para você. Mas a própria pessoa não vive aquela vida. A própria pessoa tem um monte de problema e nunca conseguiu sair do lugar. Isso, ao meu ver, é o verdadeiro pitaco. É aquela crítica vazia, aquele falar só por falar e querer impor alguma coisa para outra pessoa. Enquanto o conselho é um convite ao crescimento, uma análise e uma reflexão. Quando a gente pede conselho, é porque a gente viu que o que a gente sabe não é suficiente para resolver aquilo, ou a gente quer de fato ouvir uma segunda opinião para não ir só pelo achismo, só pelo que a gente pensa. E fazer esses erros aí em relação aos vídeos me fez pensar um pouco mais sobre isso, sobre o que a gente faz achando que está fazendo bem feito e como que a gente distingue entre um conselho e um pitaco, como que a gente pode olhar aquilo que a gente não fez tão bem assim e construir uma nova trajetória e aquilo que não passa de uma vontade do outro de poder dar opinião, dar pitaco na vida alheia. E é uma lição que a gente pode levar para a vida, para qualquer área. Sempre alguém vai estar lá para falar coisas negativas para nós, para falar coisas que vão fazer com que a gente fique desmotivado, desesperançoso, triste. Mas a gente tem que ter essa firmeza no pensamento e na consciência, na mente, de que só a gente vive a nossa vida. Você vive a sua, eu vivo a minha. E só a gente sabe o que aconteceu, o que acontece, o que passa na cabeça e quais foram as experiências que a gente acumulou durante a jornada. Então, a gente não pode simplesmente se desanimar e desistir das coisas porque a gente ouviu algo negativo, porque alguém acha que a nossa vida deveria ser vivida de outra forma. A gente tem que ter essa consciência de que a gente está fazendo o que pode e às vezes até o que não pode, está fazendo o possível e o impossível para viver algo novo. E se a gente tem essa certeza, a gente não precisa do pitaco. E o pitaco não vai afetar a nossa trajetória, a nossa jornada. Mas a gente nunca vai poder ser arrogante o suficiente e achar que já sabe de tudo e não precisar de um conselho. Conselhos são sempre muito bem-vindos, especialmente quando a gente confia na outra pessoa e a gente sabe que aquela pessoa pode dar um norte, pode dar uma direção, pode dar uma ajuda no final das contas. E é isso. A gente tem que entender que o conselho é necessário e ele vai ser muito útil, vai ajudar no crescimento. Já o pitaco, a gente tem que descartar. A gente tem que ouvir, fingir que não ouviu e seguir viagem. Porque é muita gente para dar pitaco, mas é pouca gente para dar conselho. É muita gente para criticar, mas é pouca gente para ajudar. E infelizmente é assim que funciona. Então a gente tem que saber selecionar. A gente tem que saber selecionar o que a gente ouve, a gente tem que filtrar. A gente tem que pensar se aquilo que está sendo falado para nós, sobre nós, faz de fato sentido, é alguma coisa
positiva que a gente pode aprender com aquilo e mudar, pode virar um conselho mesmo, ou é só uma opinião que a pessoa quer dar porque tá afim. E durante a minha vida, minha trajetória, como eu já falei aqui, eu tive vários problemas com as drogas. E eu ouvia os outros falando, pô, maneira aí, pô, reduz, o negócio já tá louco. E eu achava que não, eu achava que tava tudo sob controle. E acabei perdendo muito tempo com isso. Acabei perdendo muitas oportunidades e me prejudicando muito. Mas eu ainda não tinha esse entendimento entre uma diferenciação de um pitaco e um conselho. E é isso que eu queria passar nesse vídeo de teste aqui. Reflita. A tua tarefa de casa é pensar quem que eu acredito que realmente pode me dar conselho e quem que tá só dando pitaco. E também o que que eu tenho feito ou o que que eu fiz que eu achei que eu tava fazendo muito bem e depois descobri que não era bem assim, que alguma falha técnica ou alguma coisa que eu precisava aprender mais ainda precisava ser analisada e eu tava deixando de lado. Então, por hoje é isso. Até a próxima. Valeu!